Então, amados, retomando, a nossa aula aqui, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos lá no finalzinho desse texto, Mateus 7, nos versos 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Quem achou aí pode ler. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como escriba. Amém, amém. Olha só, amados, chegamos aqui no finalzinho do que nós chamamos do Sermão do Monte, O nosso estudo na escola dominical, já há alguns meses, tem sido exatamente um Sermão do Monte, onde a gente viu vários assuntos, e Jesus aplicando com muita propriedade aí, com muita profundidade, os aspectos até mesmo da lei de Deus, ensinando a vida, o caráter, a caminhada que deveria fazer parte da vida do povo de Deus. Então, a gente vê Jesus um ensino tremendo, ensinando o tempo todo. Mas o que é interessante? Quando a gente chega no final do discurso de Jesus, quando a gente chega no finalzinho aqui do discurso de Jesus, há uma percepção das pessoas que estavam ouvindo Jesus ali. Há uma percepção que, na verdade, conduzem elas a uma reflexão, a um sentimento, a um pensamento que, de certa forma, deve mexer conosco, trabalhar a nossa vida. Porque no final do sermão, o texto diz, quando Jesus acabou de proferir as palavras, as multidões estavam, olha só, maravilhadas com a sua doutrina. As pessoas ali estavam o quê? Maravilhadas. Elas estavam visualizando algo diferente, algo grandioso no ensino de Jesus. Isso é interessante para nós. Por quê? Porque às vezes eu me pego pensando exatamente se nós também temos esse tipo de sentimento quando ouvimos o ensino de Jesus. Essa é a realidade, porque Jesus ensinou um monte de coisa. E olha só, várias coisas que Jesus ensinou ali, estava de fato o quê? Cutucando o coração das pessoas. De fato, várias coisas que Jesus estava ensinando ali, estava mexendo com a estrutura das pessoas, com a vida das pessoas que estavam ouvindo Jesus. E o desfecho disso é, nossa, a multidão ficou maravilhada com o ensino de Jesus. E aí eu queria perguntar para vocês, amados, por quê? Por que esse sentimento? Com a pregação de Jesus? Porque ele não só pregava, ele curava, ele tinha os feitos de Jesus, então isso aí maravilhou o coração dele. Sim, mãe, mas olha só, é interessante. Nesse contexto aqui, não há cura. Certo? Nesse contexto aqui não há cura. Lógico que ele fez milagres, fez tudo, mas nesse contexto nós estamos vendo Jesus pregando. Jesus ensinando. E o resultado disso tem a ver com o que Jesus falou. Autoridade. É autoridade, sim. O texto bíblico fala, Mas vamos pensar um pouquinho. Por que eles ficaram maravilhados? O jeito dele falar, as pessoas entendiam melhor. O jeito dele falar? As pessoas compreendiam melhor? Olha só. A didática de Jesus era boa? Pode ser, Olha só, interessante. É um ponto importante pensar. Certo? E de fato tem alguma relação com isso mesmo. Mas o que mais? Ou seja, as palavras tinham relação com a vida. Ótimo. Quem vai falar isso além disso sobre a minha vida? Olha só. E apesar de Jesus não citar nome, um ou outro, ele jogou as palavras, mas de fato estava trabalhando aquilo. Maravilha. O que mais, amados? Por que será que as pessoas ficaram maravilhadas? Ele não pregava como os escribas pregavam, os fariseus, e a vida dele estava de acordo com o que ele falava.
Opa, a vida dele estava de acordo com o que ele pregava. Maravilha! Pensamento interessante. Então, pastor, no 26 ele fala, né? Jesus falava de coisas que eles entendiam, como ele falou. Mas aqui ele fala também para pôr em prática tudo que eles estavam ouvindo. Sim, sim. Jesus confrontou sempre isso, né? Tudo isso, Que tinha que né? praticar o tempo todo, né? Ouvir só não. Só ouvir não adianta, né, dona Glória? Essa é verdade. Isso, né, não? Isso é um confronto até para a continuidade da vida, né? Mas olha só, por que então, amados, que o povo ficou maravilhado? Alguém mais? Olha, nós ouvimos coisas interessantes aqui, né? Ele tinha um ensino ali coerente com a vida dele, certo? Ele tinha um ensino que as pessoas compreendiam. Interessante. Mais alguma colocação? Porque eu acho que o poder de Deus foi tocado nas pessoas, né? Ah, tem ação de Deus ali? Ok. Com certeza não dá pra gente separar essa questão, né? Na compreensão. Mas olha só. Ele sabia que ele estava pregando, não conhecia. Ele sabia o que estava pregando. Tinha profundidade no discurso dele. Joia, interessante isso. Né? Tinha verdade no discurso dele. Maravilha. Nós estamos falando tudo isso aqui, amados. Olha só, é importante isso numa pregação? Acho que é, né? Eu estou ouvindo vocês aqui e eu, como pastor pregador, falei, olha só, o povo está antenado. O que é importante numa pregação, né? Tem algumas coisas importantes aí. Eu, como pregador, outros, temos que observar na vida. Né? Mas olha só, de fato, Jesus tinha muitas dessas características, né? E a ponto deles dizerem assim, olha, o texto fala, eles ficaram maravilhados, eles ficaram ali com o coração cheio, né, da doutrina que Jesus ensinava, certo? E doutrina aqui, qual que é a ideia de doutrina, amados? Porque quando a gente pensa doutrina, é um negócio meio complicado na vida da igreja, né? Porque doutrina as pessoas acham que é um corpo especial da Bíblia, é uma parte especial do ensino na igreja, né? Mas o que é doutrina, amados? É a palavra de Deus, mas a doutrina, de fato, é o ensino de Deus, é a compreensão das coisas de Deus ali, certo? Mas a doutrina tem relação direta com o quê, né? Tem que ter relação direta com o quê? Com a nossa vida, certo? A doutrina tem que fazer parte da nossa vida. Então, quando a gente ouve doutrina, a gente não pode ficar achando que é uma coisa à parte da vida da igreja, para algumas pessoas estudarem, que é para a gente defender simplesmente alguns pontos, mas a doutrina são coisas que devem fazer parte da nossa vida, de fato. Uma dona Glória citou o texto anterior um pouco aqui, né? Quem ouve, né? Jesus fala dos dois fundamentos, né? Se você ouve e não pratica, você está sendo como um tolo, um insensato. Então, de fato, a doutrina tem a ver com a nossa vida. É viver de acordo com a palavra de Deus na nossa caminhada, certo? Que a doutrina, o ensino de Deus, aquelas verdades que Jesus traz e que as Escrituras trazem para a gente, deve fazer parte da nossa vida para a gente viver. Essa é a realidade. Mas olha só, amados, então eles ficaram maravilhados com Jesus, né? Eles ficaram ali de um jeito que não foi tipo assim, olha, viemos para a escola dominical hoje, o pastor falou alguma coisa, tá interessante e tal, né? Ou um achou, outro não achou, e de repente foram embora tal. Ou vieram todo mundo para o culto, houve uma pregação, e alguns acharam interessante, outros não, mas aqui o texto nos faz pensar o seguinte, olha, que a multidão olhou para Jesus, para o ensino de Jesus, e a multidão ficou ali de fato exaltada com aquela questão. Ficou de fato assim tocada por as coisas que Jesus ensinou. As pessoas ficaram ali assim, se sentindo diferentes em relação a tudo aquilo que ele passou. Porque de fato é Jesus que está ali, amados. De fato, ele traz um ensino diferente. Fala, dona Glória. Jesus também, eles ficavam maravilhados, né? Porque Jesus falava com autoridade, né? Sim. Autoridade. Tinha autoridade, dona Glória, e a gente vai falar bastante disso. Ele tinha autoridade falando. E eles entendiam, né? Com certeza. Jesus falava. Com certeza. De fato é isso mesmo. Ele tinha muita autoridade, que era um ponto bem diferente, né? Mas olha só, meus amados. Mateus 23, verso 4. Alguém lê, por favor.
Mateus 23, verso 4. O irmão Francisco já citou essa questão, mas só para a gente ler. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, e pregando eles mesmos, nem com o dedo querem mover. Olha só, quem que eram esses? Os fariseus. Que atam fardos pesados? Os fariseus, certo? Jesus não era o primeiro mestre que eles tinham contato ali. Jesus não era a primeira pessoa que estava ensinando eles. Eles estavam acostumados. E pensa que o contexto aqui, amados, do Evangelho de Mateus, é um evangelho direcionado especificamente, primeiramente, ao povo judeu, né? E ele está falando aos judeus de fato. E a grande maioria daquele público que estava acompanhando e seguindo Jesus naquele primeiro momento, de fato, eram judeus. A grande maioria deles. Certo? Mas a realidade, meus amados, é bem interessante, né? Eles tinham um ensino já. Eles tinham mestres no tempo deles. Mas os mestres, né, como o texto fala, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Obrigado, querido. A grande realidade... Daqui, ó. A grande realidade, meus amados, olha só, é interessante pensar, é que o ensino de Jesus para aquelas pessoas não parecia um fardo pesado. Porque o que os fariseus faziam é ensinavam as coisas, cobravam as coisas, mas eles mesmos não tinham potencial para viver aquilo que eles estavam cobrando. Essa é a realidade. E quando eles olham para o ensino de Jesus, eles veem o ensino de Jesus não algo que fosse pesado, um fardo. E olha que nós falamos aqui, né, de confronto. Tinha confronto, né? No ensino de Jesus ele confrontou. No ensino de Jesus ele mexeu com as estruturas. No ensino de Jesus ele tocou nas feridas. Essa é a realidade. Mas olha só, Jesus não trouxe fardo. Essa é a diferença. Na maneira dele ensinar, na maneira dele proclamar, ele não trouxe fardo como eram os escribas, né, os fariseus naquele tempo. Ainda no capítulo 23 de Mateus, amados, vamos ler um texto um pouquinho extenso, mas é importante para a gente olhar, do verso 13 até o verso 36, amados. Cada irmão pode ler um verso aí para não cansar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Licenciados e sérios, pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Certo, pois qual é maior, a oferta ou o altar que certifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ilhas de cegos, que coais mosquito e molejo de carneiro. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos olhos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivesseis vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cultos no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Achei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da abominação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Palavra de Jesus, pesado ou não, amados? Sim ou não? Jesus se volta para os fariseus e desce, né? Ai de vocês. Essa é a realidade, né? A ideia do ai aqui, de fato, era uma ideia de julgamento aqui. Ai de vocês, né? Vocês que estão aí achando que vocês estão tudo bonitinho, na verdade, a vida de vocês é uma desgraça. Né? Vocês estão preocupados com a aparência, mas de fato lá no coração de vocês está tudo bagunçado, está tudo longe de mim. Né? Vocês estão preocupados com coisas pequenas, quando as coisas grandes que estão estragando a vida de vocês, vocês não estão dando atenção. Essa é a realidade. A palavra de Jesus é uma palavra dura aqui. Certo? Por isso que há grande diferença no ensino daqueles que estavam lá entre eles, né? Os escribas, os fariseus, os conhecedores do tempo ali de Jesus. Ensinavam, mas ensinavam com peso. Ensinavam, mas ensinavam sem ter vida prática. Ou seja, um ensino que de fato era contrário à vida. Isso trazia o quê? Fardo, peso. Não é? E essa é a grande realidade, né, amado? Do legalismo, às vezes, né? Dentro da própria igreja, certo? Porque às vezes há um legalismo, e entendo o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? O legalismo não significa, amados, que a gente não trate o pecado, né? Não ser legalista significa tratar o pecado também. Significa ser firme nas palavras. Mas o legalismo, ele traz um peso, na verdade, que tem mais relação com a aparência do que com a vida transformada. Tem mais relação com você cumprir tarefas, com comportamentos, do que ser moldado no caráter e na vida de Jesus. Essa é a realidade. E eles eram o quê? Legalistas. Colocavam a lei. Mas a própria vida deles não condizia com o que eles ensinavam e pregavam. E trazia muito fardo para as pessoas, ao invés de trazer para elas algo que fosse transformador, que mudasse a vida delas. Olha só, João 6, 63. Alguém lê, por favor. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha só, Jesus está dizendo, as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Não é diferente do fardo, do peso que os fariseus traziam na pregação deles, os escribas, na cobrança do povo, quando eles olham para Jesus ali no Sermão do Monte, né? Eles ficam maravilhados. Nós precisamos entender isso, amados. As palavras que Cristo traz,
né? Aquilo que Jesus trouxe e deixou para nós hoje, né? Nas Escrituras, um legado para a nossa vida, nosso tempo, são palavras de vida. Essa é a realidade. Olha o que o apóstolo Pedro, lá em João 6,68, um pouquinho para frente aí. Quem lê, por favor? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem deu? Tu tens as palavras. Ou seja, quando Jesus confronta, né, que muita gente virou as costas por causa das palavras de Cristo, por causa da exigência de Cristo, muita gente se voltou, né? Falou, não dá para viver isso enquanto estava dando pão, enquanto estava fazendo milagres, estava gostoso. Mas na hora que Jesus começa a trabalhar, a confrontar, a falar as verdades da vida, a ensinar até mesmo, o povo fala, não dá, não quero isso não, vai embora. E Jesus fala para os discípulos, vocês querem ir também? Certo? E aí Pedro vai dizer exatamente isso, para onde que a gente vai? Quem tem as palavras de vida eterna é o Senhor, para onde que a gente vai? Certo, amados? Então, quando a gente chega no final do Sermão do Monte, e aquela multidão fica maravilhada, a gente precisa aprender a olhar para Jesus de fato, é aquele pregador, com a riqueza do que ele está trazendo na vida dele, que traz de fato essa verdade, né, para as pessoas ali. Então, é extremamente importante a gente olhar, né? E a gente volta lá para Mateus 7, então, o nosso texto, de fato, vem aquela questão importante, né? O que o verso 29 traz para a gente de Mateus 7? Né? A multidão ficou maravilhada e a constatação delas é assim, olha, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus amados, a autoridade de Jesus é a diferença. E a autoridade de Jesus tem a ver com ele, mas tem a ver com tudo que ele tem nele, com tudo que ele recebe do Senhor. E qualquer um de nós, né, na verdade, precisamos entender e compreender, né? Nós que seja ensinando através de uma aula, seja pregando, seja dialogando uns com os outros ao compartilhar a palavra, seja ao aconselhar as pessoas, nós precisamos entender o seguinte, que essa autoridade precisa estar presente na nossa vida, na nossa caminhada, porque às vezes nós somos como os escribas. Falta autoridade, mas Jesus não, Jesus era cheio de autoridade. Jesus tinha nele, na vida dele, algo que nós devemos buscar no Senhor, de fato, quando pensamos nisso, né? Olha só, João capítulo 7, amados, verso 15 e 16. João 7, 15 e 16. Vamos ler vários versículos. Então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe esse letras que sempre estudaram? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Como é que esse homem está ensinando coisas tão importantes e profundas e ele nem estudou nada? É um filho carpinteiro. Como que ele ensina? Né? E a resposta de Jesus é, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Pulando um pouquinho, João 14, amados, verso 8 a 11. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Até aí tá bom. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, né? Ou seja, Jesus era um mestre por excelência, amados. E o que ele estava oferecendo às pessoas? O ensino dele vinha da onde? Do Pai. As palavras que Jesus trazia vinham do Pai.
certo? Era aquilo que Jesus estava revelando ao coração das pessoas, a vontade do Pai, o caminho do Pai, o ensino do Pai. Essa é a grande realidade. Isso deve estar presente, né, na vida de uma igreja, isso deve estar presente na vida do povo de Deus. Essa é a realidade. A autoridade de Cristo tinha relação direta com isso. Olha, ele está trazendo palavras de vida, porque são palavras do Pai. Palavras do grande Criador, do Senhor, daquele que fez todas as coisas, daquele que é dono do mundo, daquele que é dono das nossas vidas. São as palavras dele que Jesus ensinava. Por isso que tem que trazer, deixar nosso coração maravilhado. Às vezes nós não ficamos assim. Às vezes nós reclamamos, criticamos, até mesmo acusamos, mas não olhamos para a palavra de Deus, certa palavra de Deus, que ela deve trazer maravilha aos nossos corações, deve deixar a gente, vamos dizer, maravilhado, exaltado, animado. Porque palavras do Pai, o ensino de Jesus era isso. Ele era o mestre por excelência. A autoridade dele repousava nisso. Mateus, capítulo 10, verso 40, meus amados. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 15, verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo? Mateus 15, 21, 37, amados. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarás. Olha só, isso aqui é a parábola dos lavradores maus, né? E o Senhor Jesus ensinando isso. Por último, enviei meu próprio filho. O que é importante a gente entender, meus amados? Que Jesus, ele vinha por cumprimento da vontade de Deus. Jesus veio ao mundo com a missão de Deus. Jesus veio ao mundo trazido por Deus. Essa é a realidade. Então, se há autoridade, é claro que há autoridade na pessoa de Jesus. Porque ele veio para cumprir aquilo que era o propósito da vida dele. Ele veio como parte da vontade do Pai, como missão do Pai, né? Em missão para o Pai, em favor de nós pecadores. Ele veio como Cristo, como já ensinamos, ungido de Deus, como conversamos algumas vezes nas quartas-feiras. Ungido de Deus, escolhido de Deus, enviado por Deus para esse mundo. A autoridade está nisso. De fato, não dá para a gente falar só não tem autoridade, não. Jesus tem toda a autoridade, porque ele veio da parte de Deus para redimir o mundo. Essa é a realidade. Outro texto agora, amados, Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só. O que Jesus está dizendo ali? Quem ele é? Quem ele é? Senhor. Senhor. Né? E ele exigia no ensino dele que ele fosse o quê? O que ele exigia no ensino dele? Obedecido. Certo? Vocês dizem que eu sou Senhor, Senhor, mas por que não faz o que eu mando? Mas ele era Senhor ou não, amados? A autoridade de Jesus está nisso, porque ele era Senhor. Essa é a realidade, né? João 13, 13.
aquele episódio em que Jesus está na ceia com os discípulos e ele se coloca a lavar os pés do discípulo. Evangelho de João 13, verso 13. Alguém lê, por favor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou a veste, voltando-se à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha só, vós me chamais mestre e Senhor, e fazem bem porque eu sou. Certo? Ou seja, Jesus é Senhor. Onde é que repousa a autoridade? No senhorio dele. Né? E é tão interessante e importante a gente pensar nisso, né, amado? Porque há uma figura de Cristo, né? Que a gente gosta, que é de Salvador, mas a imagem de Cristo, né? A figura de Cristo como Senhor, é difícil lidar com isso. Porque Jesus disse, né, no verso que a gente leu anteriormente, né? Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando vocês fazerem. Certo? E aqui Jesus está dizendo, olha, vocês estão vendo? Eu sou Senhor mesmo. Vocês me chamam de Senhor. Fazem bem, porque eu sou Senhor. Eu sou Senhor. Certo? E a autoridade de Cristo, quando ele prega, quando ele ensina o Sermão do Monte, repousa nisso também, no próprio senhorio dele, de quem ele é. O Senhor. Né? Mas olha só, e é tão interessante, porque só as palavras não significam, né? Só declarar que Jesus é Senhor com a boca, mas não viver isso, não vale também. Né? Mateus 24, amados, vamos abrir lá. Perdão, é Mateus 7. Mateus 7, 21. De 21 a 23. Pode ler, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Semana passada o seminarista Raul trabalhou esse texto. Mas olha só, muitos vão dizer naquele grande dia, Senhor, Senhor, quantas coisas fiz por você? Quantas coisas fiz em seu nome? E aí Jesus vai dizer para eles, não, mas eu nunca conheci vocês, se apartem de mim. Né? Por quê? Porque de fato não é simplesmente obras também, amados, mas é vida com Deus, é vida com Cristo. É obedecer e não dizer, né? Ninguém entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai entrar no reino dos céus. Certo? A vontade do Pai está ligado à vida com Cristo, à vida com o Pai. Está ligado à verdade, à sinceridade. Essa é a realidade. Por que o ensino de Jesus tinha autoridade, amados? Porque ele era Senhor. E ele tem que ser Senhor na nossa vida também. Essa é a realidade disso. A gente precisa olhar e ficar maravilhado com o ensino dele, ao ouvirmos as palavras de Jesus, seja da boca de um bom pregador, de um pregador mais ou menos, mas desde que sejam as palavras de Jesus, olha só, isso que a gente precisa aprender. A olhar para a palavra, a verdade de Jesus, a autoridade de Jesus, na palavra dele, no ensino dele, isso é importante para a nossa vida. Isso nós precisamos aprender a ouvir e tratar Jesus como Senhor, porque ele é Senhor. E a autoridade do ensino dele repousa nisso, na pessoa dele. Ele não era qualquer homem, né? Ele era o Salvador. Ainda no Sermão do Monte, quando ele pregava ali, capítulo 7, verso 15, amados. Olha só, Jesus disse ali, né? Verso 13. Jesus diz, olha, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição.
E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Jesus é o Salvador. Só aqueles que vão entrar pela porta estreita, de fato, vão para o céu. E nós já conversamos algumas semanas atrás. A porta estreita significa que o caminho do cristianismo não é um caminho de sossego, né? Essa é a realidade. Mas ele é o Salvador, é ele quem vai determinar aqueles que entram pela porta estreita ou não. E a gente, quando entra, a gente precisa entender isso. Se a graça de Deus nos conduziu numa vida de salvação, porque ele é o Salvador e nele repousa a autoridade por causa disso, nós precisamos aprender a viver debaixo dessa autoridade, debaixo desse senhorio, desse Salvador e Senhor. Essa é a bênção de ter Jesus. Não só um Jesus Salvador, que me conduz à eternidade, mas também um Jesus Senhor, que dirige a minha vida nesse caminho da eternidade. Isso é importante. Olhar essas imagens e ter isso no coração, meus amados, é essencial para a nossa vida. Mateus capítulo 9, versos 2 a 6. Alguém pode ler, por favor? Mateus 9, de 2 a 6. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Olha só, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus, o ensino dele, a pregação dele, era cheia de autoridade, porque Jesus era aquele que salva. Ele é o Salvador, é aquele que perdoa o pecado, é aquele que olha para a miséria da nossa vida, para as mazelas do nosso coração. Pessoas distantes de Deus, perdidas em seus caminhos, rumando para o inferno, e vem com amor e graça para cada um dos seus filhos, cada um de nós, em algum momento, seja da história da nossa vida, nos visita com graça e nos perdoa os pecados. Perdoa o meu pecado, perdoa o seu pecado. Nos colocou num caminho de vida. É o Salvador. A gente está pensando aqui, meus amados, a gente fala assim, olha, por que que no final do Sermão do Monte aquela multidão fica maravilhada? Por quê? Porque Jesus tinha autoridade no ensino dele. E essa autoridade vem da pessoa que ele era. Daquilo que ele recebia do Pai. Daquilo que ele manifestava às pessoas. Da vida dele condizente com a pregação dele. Tudo isso trazia autoridade para moldar e transformar a vida das pessoas. Porque ele era o Salvador e era o Senhor. Mas também juiz, né? No texto que nós lemos, Mateus 7. Senhor, Senhor, fizemos tanto por você. Nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Não é uma sensação triste essa, amado? Mas a autoridade de Jesus repousa nisso. O ensino dele trazia essas verdades. E as pessoas, ao encarar todas essas coisas, olha só, porque esse texto Mateus 7, 23 aqui, quando ele diz isso, faz parte exatamente daquele sermão do monte ali. Jesus está falando, um monte de gente vai chegar naquele dia e vai dizer, eu fiz isso por você, fiz aquilo por você. Coisas que envolviam até outros, né? Eu profetizei em seu nome, olha só, eu preguei.
Eu ensinei pessoas. Eu fui instrumento para conduzir pessoas à verdade. Por isso, amados, que às vezes, né, tem algumas igrejas por aí, que às vezes a gente olha biblicamente, a gente fala, é absurdo essa igreja, não pode ser a igreja do Senhor Jesus. Pela prática, pelo caminho, mas às vezes você olha para alguma pessoa que passou por lá e fala, poxa, mas a pessoa teve a vida dela transformada. Como é que ela pode ter se convertido num lugar desse? Muitos desses vão chegar nesse dia e de fato é isso, olha, eu não fui usado pelo Senhor, pessoas se converteram naquele lugar, eu nunca te conheci. Porque não é o lugar, não é a pessoa que salva alguém, é o Senhor, né? É o Senhor quem salva, né, mãe? É Ele que transforma. E até nos lugares mais absurdos, o Senhor pode salvar e mudar vidas. A misericórdia dele. Ele é o juiz. Salvador, mas também é juiz. É o que salva, mas também é o que condena. A autoridade está nele. E ele era o próprio Filho de Deus, né? Mateus 5,48. Alguém lê, por favor. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha só. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus sempre apontava o Pai. Sempre apontava Deus, que ele era o Filho de Deus. E ele não estava aqui para roubar a cena do Pai. Olha só, entenda isso. Jesus não competia com o Pai, porque eles eram um. Essa é a realidade. Mas ele era o Filho de Deus, né? Capítulo 6, verso 4, amados. Aí do lado. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, ele apontando o Pai. Jesus era o Filho de Deus, apontando o Pai o tempo todo. Certo? Capítulo, verso 8 aí mesmo, Mateus 6. Olha só o que diz. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Jesus apontando o Pai, verso 32 ainda, do capítulo 6. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, Jesus sempre mostrando o Pai, e o cuidado do Pai, e o amor do Pai, e aquilo que o Pai sabe e conhece da nossa vida. Certo? Essa é a realidade. Mateus 5, 11 e 12. Alguém lê, por favor. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha para vocês verem como que é essa dinâmica das palavras de Jesus, né? Ele falando ali nas bem-aventuranças. Você é abençoado quando você for perseguido por causa de quem? O que o texto fala? Minha causa. Então Jesus está falando, quando vocês forem perseguidos por minha causa, vocês são bem-aventurados, certo? Aí ele aponta lá para os profetas, porque os profetas também sofreram, foram perseguidos. E os profetas falavam em nome de quem, amados? De Deus. Eles eram perseguidos por causa de Deus. E Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos por minha causa. O que Jesus está ensinando então, amados? Que ele e o Pai o quê? São um só. Ele e o Pai são a mesma pessoa. João 10:30, muito claro na palavra de Jesus isso. Eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Olha só, meus amados. A autoridade de Cristo repousa nisso, tá? Na palavra que ele recebe do Pai. Ele era mestre, ele era Senhor, ele era Salvador. Essa é a realidade. O juiz, dono de todas as coisas.
tinha a mesma autoridade do Pai, porque ele e o Pai são um. Essa é a realidade. Então, quando você vai no final de Mateus 7, fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava com vida e ele trazia palavras de vida. Ele ensinava com toda a autoridade de Senhor, Salvador, de ser um com o Pai, de ter as palavras do Pai. Ele trazia as verdades do Pai para a vida, ou seja, tudo estava em Jesus. E por isso que no final do sermão as pessoas olham para ele e para aquilo que ele falou e falam: nossa, que coisa linda essa doutrina. Esse ensino é maravilhoso. Isso que ele está trazendo para a gente é algo totalmente diferente. E olha só, amado, Jesus tratou da lei em vários pontos, a gente conversou aqui. Jesus falou da gente falar só a verdade e não falar mentiras. Jesus falou do adultério, dizendo, olha, que é mais do que você se deitar com alguém, só de pensar. Jesus veio confrontando, ele veio aplicando a lei ali, no Sermão do Monte. Então ele não estava dizendo algo que era novidade, ele não estava dizendo algo simplesmente que talvez não estivesse já no corpo doutrinário, conhecido deles, mas Jesus estava trazendo a realidade para as palavras do ensino de Deus, para a vida deles. Porque Jesus estava trazendo algo que deveria mexer não só com a estrutura externa, mas mexer com o coração deles. Porque é isso que a palavra de Deus tem que fazer comigo e com você, amados. As palavras de Cristo têm que mexer com o nosso coração, com a nossa estrutura. E isso a gente tem que se questionar quando a gente ouve o Senhor. Essa é a pergunta. Quanto que a palavra de Cristo tem mexido com você, com o seu coração, com a sua vida? Quanto que a palavra de Jesus tem incomodado você? Quanto que a palavra de Cristo tem feito com que você se olhe no espelho e confronte o seu coração, confronte suas atitudes, confronte seus sentimentos, confronte seus pensamentos? O quanto a palavra de Deus está falando para você assim, olha, diz respeito à sua vida. Não a vida do outro, mas a sua vida própria. O quanto isso tem sido verdade, amado? O quanto você, por exemplo, tem sentido na sua vida ser moldada e transformada pelo ensino da palavra de Deus? Porque percebe, meus amados, às vezes a gente vai passando a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cristianismo, a nossa rotina semanal de igreja, ouvindo a palavra, às vezes gostando um pouco, às vezes não gostando tanto, às vezes achando que foi legal, às vezes achando que não foi bom. Mas a pergunta é o quanto que a palavra de Deus tem moldado a sua vida e transformado a sua vida? O quanto você tem sido desejoso de fato de absorver a verdade de Deus para o seu coração e de que o Senhor trate o seu coração de fato com ela. Porque às vezes a nossa vida diante da palavra é rotineira, amado. Ouvir a palavra virou rotina para nós. Ouvir a palavra virou parte de uma religiosidade. E não algo que deve moldar a minha vida e transformar a minha vida. Essa é a realidade. Todos nós temos que enfrentar, eu, você, cada um. Porque a palavra de Deus tem que ser transformadora para nós. A palavra de Cristo tem que ser algo que mexe com o nosso interior, nosso coração, e chacoalha a gente e fala assim, poxa, esse ensino do Senhor para a minha vida tem que mudar a minha vida. Esse ensino do Senhor tem que me conduzir numa direção melhor na minha vida. Esse ensino que eu estou ouvindo de Cristo tem que moldar meu caráter, meu ser, diante da sociedade e do mundo. Esse ensino que eu tenho ouvido tem que me tornar melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor funcionário. Esse ensino que eu tenho ouvido do Senhor Jesus tem que me colocar numa condição diferente na sociedade. Já parou para perceber isso? Os impactos da palavra de Cristo na nossa vida tem que ser grande, amados.
Tem que ser grande. A doutrina de Cristo, o ensino de Cristo tem que invadir nosso ser e falar assim, opa, Juliano, acorda para a sua vida, cara. Essas palavras, elas têm que produzir algo transformador na sua vida, porque vem de Cristo, são palavras de autoridade. A vontade dele tem que ser a vontade na sua vida. Os caminhos dele tem que ser o caminho da sua vida. As exortações dele têm que vir de encontro à sua vida. Percebe? Eu tenho que olhar para mim, à luz das Escrituras, no ensino de Jesus, e falar, poxa, quanto tem impactado? Agora não, minha vida é vazia. Jesus ensina, a palavra de Deus está aí sendo pregada, ensinada. Conteúdo a gente vai recebendo o tempo todo, mas quanto isso tem mudado a minha vida? Eu no final, eu me sinto maravilhado, ou no final eu me sinto como qualquer um, eu me sinto bem, ou é agradável ou não, esse dia foi bom ou não foi. Como eu tenho me sentido diante da palavra de Deus, meus amados? Essa é a realidade. Eu olho para isso e falo, poxa, Jesus está lá, a multidão se aproxima dele, ele passa a ensinar a multidão, e no ensino ele confronta, ele exorta, e ele traz um monte de coisa ali para mexer com a estrutura, o coração das pessoas, mas no final as pessoas olham e falam, puxa, que coisa maravilhosa, que doutrina, que ensino, que autoridade essa pessoa tinha. Por quê? Porque estava tudo do Senhor nele. Cumpria um propósito, tinha a ver com a essência dele, com o plano de Deus de salvar o mundo, de transformar as vidas, de levar pessoas para Jesus. E isso a gente deve pegar para nós agora, amados. Olha só, isso que é importante. Porque o ensino de Jesus, porque olha, Jesus falou um monte de coisa. Se você pegar Mateus 5 aí, você vai ver, olha, diversas coisas. Ele começa falando das bem-aventuranças, de ser um caminho abençoado, e ele fala de várias questões ali. A gente conversou sobre isso já. Jesus vem e coloca assim, olha, vocês são sal e luz do mundo agora. Ou seja, a vida de vocês no mundo tem que ter sentido, tem que ter referência. Jesus vem e confronta falando da ira. Ou seja, não é só o não matarás, mas o irar também já é pecado, é ruim, faz mal. Jesus vem falando do adultério, que não é só se deitar, mas também pensar, desejar, buscar. Como é que você se depara com esse ensino? Jesus vem falando do divórcio, como é que você trata isso na sua mente e coração? É normal, é comum? Ou tem a ver com a dureza do coração, ou tem a ver com o pecado na vida do homem? E até mesmo pensar o casamento, como é que a gente pensa o casamento? Como é que a gente fala do casamento para as pessoas? Percebe? Tanta coisa envolvida no ensino de Jesus. Jesus fala dos juramentos, da sua palavra, da verdade, da sinceridade. Jesus fala de vingança, está aqui caminhando, olha só. Mateus capítulo 5, foi o sermão, né? Que a vingança pertence ao Senhor e o coração nosso não deve ser regido por isso. Jesus fala de amar os inimigos, tudo isso nós fomos vendo no decorrer desse sermão do monte, dessas lições. Amar os inimigos. Jesus fala com relação a dar esmola, certo? Ele fala da esmola, de oração, combatendo a hipocrisia. Ele fala, olha, você deu esmola, ninguém precisa ficar sabendo. Quando você vai orar, ninguém precisa ver suas belas palavras. Jesus confrontando a hipocrisia o tempo todo, enquanto eu e você estamos sujeitos à hipocrisia. Percebe? Parte do Sermão do Monte. Do jejum. Ele criticou aqui a hipocrisia tremendamente nesses 3 textos aqui que a gente leu e conversou sobre isso, Da esmola e quer aparecer para os outros. Ora e quer que todo mundo perceba a sua oração. Jejua e quer que todo mundo veja o seu semblante caído. E Jesus vem condenando tudo isso. Porque Jesus está falando, o que está valendo é a intimidade sua com o Pai, a sinceridade e a verdade. Não é aparecer para os outros. Então Jesus trabalhou isso. Jesus vem falar de oração. E ele ensina aquela oração tremenda, Quais as preocupações de Deus na oração?
Percebe? Esse foi o ensino do Sermão do Monte. Qual que foi a preocupação de Deus, né? O que deve conter nossa vida de oração? Quais são as prioridades nessa vida de oração? Santificado seja o vosso nome, seja o teu nome, Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, olha só, Jesus ensinando que a vida de oração tem relação com as coisas de Deus para nós. E aí ele continua depois, né? Dá-nos o pão de cada dia, o sustento vem de Deus, perdoa as nossas dívidas, o perdão vem de Deus. E a necessidade de perdoarmos também, então Jesus está ensinando a gente a orar, para que a gente perdoe também. Jesus fala para a gente orar sobre tentação, para a gente viver na dependência de Deus, para que a gente não caia em pecado. Ou seja, toda oração que Jesus ensina tem relação com a nossa vida com Deus, amados. Até naquilo que a gente pede para a gente, o sustento, manter-se firme contra o pecado, essas coisas que são prioridades na vida. Percebe o conteúdo do Sermão do Monte, como é profundo, é muito ensino, em 2 capítulos, ou melhor, em 3 capítulos das Escrituras. Quanto ensino de Jesus! Né? Jesus fala da porta estreita, dos falsos profetas, da entrada nos céus, e ele vai terminando, como foi na semana passada, né? A Dona Glória citou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, verso 26 do capítulo 7, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, eu estou ouvindo tudo isso, mas isso não faz parte da minha vida. Eu sou insensato. Por que insensato? Por que tolo? Porque a gente ouve uma preciosidade e não vive ela. A gente ouve a essência da vida que é boa e a gente não vive ela. A gente aprende o caminho que é abençoador para a nossa vida, família, para o nosso coração e não vive a partir dele. Percebe? Essa é a complicação. E aí Jesus diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com uma força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é importante, amados? Olha só. Que a gente olhe para as palavras de Jesus, todo esse ensino de Jesus, e absorva isso na nossa vida. Pratiquemos isso. Mas para que isso seja real, eu acho que primeiro precisa ter um deleite no nosso coração com as coisas que Jesus ensina e exige de nós. Porque se às vezes a gente não está tendo prazer no ensino de Deus, de Cristo, se a gente não está ficando admirado, animado, agradecido até mesmo com o ensino de Cristo, dificilmente nós vamos partir para uma vida prática. Dificilmente. Porque se não há contentamento, certamente aquilo que a gente vem a praticar vai soar mais como legalismo e hipocrisia do que como sinceridade diante de Deus. Essa é a realidade. Por isso o Sermão do Monte, amados, foi um grande sermão. Não significa que todo mundo que ouviu aqui o Sermão de Jesus se converteu, estava caminhando com o Senhor. Nós vamos ver na jornada de Cristo, né, olhando os evangelhos, que muita gente vira as costas para Jesus na caminhada. Como é a realidade hoje, no nosso tempo, né? Muita gente vira as costas para Jesus na caminhada. Isso é comum. Certo? Mas o fato das pessoas estarem na presença de Jesus, ouvirem Jesus e se admirarem das palavras do ensino dele, de perceberem a autoridade que há nele, por causa de quem ele é, isso deve mover a gente nessa direção. Nessa direção. Para que a gente possa se assentar diante da palavra de Deus, do ensino de Cristo, se deleitar, se animar, ser despertado, ser exortado, ser quebrantado até mesmo, levado ao arrependimento, porque o ensino de Cristo nos conduz a isso também. Mas que haja no nosso coração, no final de tudo isso,
muita gratidão, muito louvor pelo privilégio que a gente tem de ouvir as palavras de Jesus para a nossa vida. Por que às vezes há muito crente fraco, raso? Porque muitas vezes não tem dado ouvidos a Jesus. Desanimado, murmurando, descontente, andando em pecado, porque muitas vezes não tem dado ouvido a Jesus. Essa é a realidade. E essa é a realidade para a vida de cada um de nós cristãos, cada um. Se não há prazer em Jesus, as palavras dele, se não há da nossa parte exortação, gratidão, alegria, ânimo, se não há da nossa parte satisfação com a palavra de Cristo para a nossa vida, nós não vamos conseguir andar por ela, amados. E aí a gente vai ser mais semelhante aos hipócritas, mais semelhante aos fariseus, mais semelhante aos escribas. Nós vamos ser muito mais legalistas, muito mais farisaicos, muito mais pessoas assim de aparência do que de vida, de fato. E se a verdade de Cristo não for aquela que alimenta a nossa alma, meus amados, a nossa vida vai ser uma vida infrutífera, a minha, a sua, da nossa igreja, de qualquer cristão espalhado nesse mundo. Vai ser infrutífero. Por quê? Porque são as palavras de Cristo que promovem vida, que promovem direção para nós de verdade. E nós vamos nos deleitar mais e aproveitar mais dela. Por isso que a gente tem que ser grato por tudo que Jesus ensinou e deixou. E ao mesmo tempo desafiado, confrontado, se o que ele deixou tem feito diferença na nossa vida ou não. O Sermão do Monte é muito conhecido. A gente abriu o estudo, né? Falando, é um texto conhecido. E a gente passou, né, por ele alguns meses aí. Mas a pergunta é, quanto isso está transformando a nossa vida, a minha vida, a sua vida? E talvez no final aqui desse estudo de escola dominical, né? Talvez você possa chegar num ponto e falar assim, nossa, acho que eu perdi. Eu estive aqui alguns domingos, mas eu acho que essas palavras não estão brotando na minha vida. Então, qual que é o desafio para nós? Então tá bom. Na graça e misericórdia de Deus, se assenta de novo a palavra. Leia de novo. Converse com Deus de novo sobre essas questões. Observe a sua vida de novo à luz de alguns textos que ali se encontram. Para que o Senhor continue trabalhando a sua vida, produzindo crescimento. Fala, Dona Glória. Então, eu, agora, na igreja, eu sou a mais velha, mais idosa, mas nem por isso eu sou a mais sábia, né? Sábia é pensando bom. Então, às vezes, eu falo assim, lá orando, né? Falo assim, Senhor, será que eu já aprendi tudo? Será que eu já fiz tudo o que está escrito na sua palavra? Né? Então, aí eu falo com Deus, né? E com Deus a gente pode conversar, né? Então, eu sinto Deus assim, ó, falta uma coisa, então, conserta o que não está consertado. Né? Trabalhe aquilo que precisa trabalhar ainda, né, Dona Glória? Eu vou dizer para a senhora, na pergunta que a senhora faz para Deus, eu posso respondê-la, né? Não porque eu me julgo, né? Estou no lugar de Deus, mas a Bíblia nos coloca isso. O que a palavra de Deus nos ensina, né? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Ou seja, a obra em nós ainda é uma obra inacabada, né, Dona Glória? Nós ainda não cumprimos tudo que deveríamos cumprir. Nós ainda não somos a imagem de Cristo que deveríamos ser. Nós ainda deixamos muitas coisas a desejar. Até mesmo no nosso patamar, da onde a gente deveria estar, né? Que apesar da gente não
não ser como Cristo ainda, apesar de ter muita coisa para ser desenvolvida na nossa vida. A gente pode até olhar para a nossa vida e falar assim, poxa, eu deveria estar muito melhor do que eu estou, já. Por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu já aprendi de Jesus, por tudo que eu já fui confrontado, exortado, ensinado, eu deveria estar muito melhor, mas às vezes não estou. Né? Tudo isso decorrente do quê? Do pecado. A Fernanda, você conhece, lá na igreja, que conhece, minhas filhas, né? Aí a Fernanda, semana dela, a gente está orando que ela estuda o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, ela fala, Fernanda, não, meu Deus, né? O seu pai era mais novo, porque a minha família tem isso, né? As mulheres são mais velhas, a mulher está certo. Então, eu falei, seu pai era mais novo do que eu, 3 anos, né? Ele foi embora. Por que eu estou aqui fazendo o quê? Ela falou, mãe, a senhora ainda tem coisas para fazer, viu? A senhora não está muito certa aí, não, com Jesus vai estar nos fazendo. Brincando assim, a gente conversa, né? Então, são 42 anos, 43 anos, né? E eu tenho muita coisa. Até que o Senhor me leve, ainda tenho muito para fazer, aprender primeiro e para fazer. Olha, dona Glória, esse é um ponto importante que a senhora colocou. Para fazer, porque não adianta eu venho na igreja, outros aqueles estudos de quarta-feira que fizeram, quando eu chego lá, eles perguntam, eu já ligo, o que o pastor falou, o que ela falou? Aí eu falo. Isso já é uma sementinha, vai plantando. Você quer saber? Como foi? Primeiro teve uma aula de quarta-feira que foi. Não, foi renúncia, não foi? Renunciar. Gente, eu estou falando, por meus 92 anos, eu tenho o maior orgulho na minha vida. Eu tenho uma prima que ela tem 4 anos mais nova do que ela. Eu não quero ficar velha, eu não olho e falar muito bonito, né? Falei pra ela, eu tenho coisa, eu vou ter dia mundial, eu tenho esse cabelo civil, porque pintava o cabelo, né? Vai pintar esse cabelo. Eu falei, não. Agora a cara cheia de rumo e cabelo preto. Dona Glória. Mas olha só, dona Glória, eu vou pegar essa palavrinha, a senhora falou algo importante para a gente fechar aqui. A gente, enquanto cristãos, enquanto não levados pelo Senhor ainda, nós temos uma missão, dona Glória. Que não é só viver esse sermão do monte, mas também proclamar isso. Né? Porque num sermão Jesus disse, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Certo? E Jesus diz que a luz de vocês brilhem para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Essa é a realidade. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, não é só um confronto para a vida, mas também de como a gente deve viver em relação aos outros. Né? Então, que a gente viva isso, né, amados? Enquanto a gente estiver vivo aqui, nesse tempo do Senhor para nós, que a gente faça as obras dele. E as pessoas cobram muito da gente, sabe? Da gente que é evangélico, ele cobra muito. Família que não é. Então, eu vejo assim, né? Imagina se eu não sou prefeito, eu estou longe de ser prefeito, sou pecadora. Então, se, por exemplo, eu guardo a minha família, né? Você conhece um pouco, são maravilhosas, minhas filhas, tudo. Então, Jesus tem que. Você tem que refletir Jesus de alguma coisa da família, não é? Sim, dona Glória. E a gente não é perfeito mesmo, dona Glória. Nós não somos perfeitos, é triste. Olha como é que ela é. Jesus tem que refletir alguma coisa em nós. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar diante dessas pessoas sempre, né? Não. Tristemente, nós vamos errar. Diante das pessoas que nós amamos, conhecemos, né? Porque nós somos pecadores. Mas nós precisamos o quê? Reconhecer nossos erros, arrepender e trilhar o caminho que Jesus dá. Certo? E brilhar a nossa luz, mudando a cada dia, com certeza, né? Melhorar no Senhor, crescer no Senhor, né? Tem aquele cântico, né, antigo, aquele corinho antigo, né? Sempre melhorando, lembra? Sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando no Senhor. A gente vai crescendo no Senhor, essa é a realidade. Em Jesus, a gente cresce. Que Ele nos abençoe, nos ajude, tá bom, amados? Jesus abençoe vocês. Um bom domingo no Senhor.